O meu nome é Joel TP, T-E-P-P-E-T. Os meus avós são franceses, eles vieram da França para cá para construir a vidraria Santa Marina. Eles não eram imigrantes, eles eram profissionais que vieram construir essa fábrica. E aqui ele se casou com uma italiana e teve 2 filhos. Um deles, o meu pai, que era apaixonado por futebol. Eles tinham um time de futebol na fábrica e o meu pai jogava na fábrica. Luiz TP. E ele jogava no clube que chamava Santa Marina, era um clube amador, era um futebol amador. E o advogado que atendia essa empresa, que era ligado a um árabe, que tinha uma indústria de tecido, que tinha um time de futebol chamado Clube Atlético Ipiranga, fundado em 1906. E contaram para ele, tem um jogador aqui assim, você não quer ver? Aí ele foi ver e ficou entusiasmado. E levou meu pai para o Ipiranga. Foi lá e se tornou jogador desse clube. Fez carreira nesse clube. Dali ele jogou na seleção paulista várias vezes. Jogou na seleção brasileira, eu trouxe aqui inclusive a escalação da seleção brasileira em 1922. Foi campeão da Taça Roca, ganhou da Argentina. E ele jogava na seleção paulista, e o grande jogador que era companheiro dele chamava-se Frederich. Esse todo mundo conhece. O Frederich aparecia mais do que ele porque fazia os gols, tá entendendo? Ele é que passava a bola e tal, e o era meia esquerda, meio armador chamava na época. Mas a partir daí eu me liguei no futebol e comecei a me apaixonar exatamente como ele era apaixonado. Só que eu não jogava, eu não tinha jeito para ele. Então eu era torcedor, era palpiteiro. E não podia torcer para outro clube que não fosse o clube que o meu pai, inclusive, dirigia, porque depois que ele se lesionou, ele passou a ser o dirigente. Então eu escolhi o Flamengo, para torcer para o Flamengo. Não podia torcer para o Palmeiras, não podia torcer para o Corinthians, não podia torcer para o São Paulo. Mas eu queria torcer para um clube que disputasse finais e tal. Então eu escolhi, de ouvir falar e tal, o Flamengo para ser o clube da minha vontade de torcer. Então quando eu tinha mais ou menos 10 anos, ele me deu de presente um rádio Pilote, não sei se você conheceu. É um rádio assim redondinho, de madeira, chamava Capelinha, porque pegava a Rádio Nacional e no domingo eu ouvia o jogo do Flamengo. Entendeu? Então eu torcia para o Flamengo de longe. Mas aos 10 anos ele me deu um presente que foi conhecer o Rio de Janeiro, e um tio meu que morava no Rio me levou a conhecer o Flamengo, o clube e tal. Aí eu fiquei torcendo para o Flamengo. Quando eu tinha 25 anos, eu trabalhava numa indústria e essa indústria quis abrir uma filial no Rio e me convidou para ser o gerente da filial. Tá feita a história, né? Eu fui para o Rio de Janeiro e me liguei, não intimamente, mas ia nos jogos e tal. Eu sou sócio do Flamengo há mais de 50 anos. Eu cheguei no Rio em 3 sócios do Flamengo. Acho que é 57, né? E como o meu pai era muito amigo do vice-presidente da CBD, que era paulista também, eu pedi para ele me arrumar uma apresentação para o Almirante Heleno, que era presidente da CBD. E eu fui conhecer o Almirante Heleno e o Almirante Heleno me convidou para ser dirigente da CBD nas divisões, para ajudar a montar as divisões de base. E nesse momento o Flamengo entrou numa crise sem precedentes, porque perdeu um jogo no Maracanã de um clube de Recife chamado Santa Cruz e perdeu a classificação da final do Campeonato Brasileiro. Isso criou um clima no Flamengo muito ruim. E o presidente do Flamengo foi pedir socorro ao Almirante
Porque eles chegaram à conclusão que naquele momento, para sair dessa crise, tinha que contratar um treinador de nome. E ele foi na CBD procurar o Almirante para ver se o Almirante ajudava. Ele iria contratar o Brandão. Doutor Hélio Maurício chamava, o presidente do Flamengo. Aí o Almirante falou, olha, eu tenho grandes amigos no futebol e um deles é o Brandão. Ele não vai poder te atender, mas eu tenho um jovem aqui que eu vou formar para ser o treinador da seleção, que trabalha nas minhas divisões de base, chamado Cláudio Coutinho. Ele é capitão do Exército. É jovem, mas é excelente. Eu empresto ele para você, ele continua ligado à CBD. E ele vai ser o seu treinador e você vai gostar e tal, e eu vou te ajudar a você sair dessa crise e tal. E assim foi feito. Eu teria um desgosto profundo. E nós tínhamos um grupo de pessoas que a gente se reunia fora do Flamengo para discutir o futuro do Flamengo. Todos muito fanáticos e gente de nomes conhecidos e importantes como o Walter Clark, que era diretor da TV Rio. Então ele reunia a gente, éramos assim 10 pessoas, mais ou menos 12, que discutiam o Flamengo. Esse pessoal era o Walter Clark, o Magaldi, o Paulo César Ferreira, o Luiz Carlos Barreto, cineasta, né? Toda gente desse naipe. Então a gente dava palpite, ligava, falava e tal. FAF. Esse Magaldi era um publicitário da maior qualidade, ele inventava frase, inventava. Frente ampla para o Flamengo, porque nós não tínhamos inimigo no clube. Então quem quisesse vir para o nosso lado para ajudar, a gente aceitava, porque tinha o grupo do Hélio, tinha o grupo do Richet, era muito dividido, e o nosso grupo não tinha compromisso com ninguém. Então era frente ampla. E o doutor Hélio, ele não tinha, sabe, não tinha feeling para dirigir o clube, não tinha gente que o ajudasse e tal. Apesar de a gente tentar ajudar, ele não queria, tinha pressão de grupos que... Era complicado. Aí o que esse grupo foi? Nós temos que ter o nosso presidente. Nós temos que lançar o nosso presidente. Mas da turma que frequentava aquela reunião, ninguém queria ser. Aí um dos participantes da reunião disse, eu conheço um rapaz que é jovem, tem dinheiro, é rico, é Flamengo doente, ajuda o Flamengo inclusive financeiramente. Quem sabe a gente convence ele a ser o candidato a presidente do Flamengo. Se ele aceitar, a gente pode partir para uma eleição aí dele. Aí uma das pessoas que estava reunida lá foi indicado, aliás foi até uma moça chamada Marilene Dabos, que era jornalista, que frequentava esse grupo. Falou, sou muito amigo dele, se vocês me deixarem eu vou falar com ele. Não, tá nomeado, vai lá, convence ele a ser candidato. Aí ela foi conversar com ele e tal, ele balançou, disse que tinha um compromisso, que tivesse um tempo para ele resolver um compromisso, porque ele tinha muitas terras deixadas de herança do pai dele na Amazônia. Ele precisava resolver isso, que o pai dele tinha morrido. Então eu vou para lá, vou resolver e quando eu voltar eu assumo a candidatura. E assim foi feito. Aí ele assumiu a candidatura, o doutor Hélio se candidatou à reeleição contra ele, mas a turma que frequentava aquele ambiente de flamenguista, era só gente de altíssimo nível, tá entendendo? Ganhamos a eleição. O Márcio foi eleito. Uma vez Flamengo. Naquela época, para tomar posse de presidente, ele precisava indicar na posse o vice de Remo,
o vice de finanças e o vice de futebol. O de remo era fácil. De futebol, então, mais ainda. Agora, de finanças, eu era diretor de um banco de investimento. É ele. Aí ele me chamou e disse, você vai ter que, pelo menos, ser anunciado, depois a gente vê o que a gente faz. Eu disse, tudo bem. Aí ele me anunciou como vice-presidente de finanças e tomou posse. Eu falei, mas eu não posso ser vice-presidente de finanças, porque eu sou diretor de um banco de investimento aqui no Rio de Janeiro e fica mal para mim, o Flamengo vive sendo protestado. Não, mas peraí, espera um pouco. Vou fazer o seguinte, eu vou levantar a situação real do clube, vou levantar e vou te entregar para ver como é que a gente resolve isso e eu saio fora. Ele falou, tá bom, então levanta isso para mim. Aí comecei a buscar lá dentro do Flamengo. O Flamengo devia para todo mundo, devia para o INSS, nunca pagou o INSS. Ações trabalhistas de monte, tá entendendo? Devia para 25 bancos. Então, eu tive uma ideia, o macho, nós não temos dinheiro, mas nós temos crédito, nós temos nome. Vamos transferir os avais do Hélio e do Richer, dessas dívidas todas, e vamos passar para o meu e para o teu nome. Desde que eles aceitem a receber o valor principal da dívida. Então eu devo para 24 bancos uma promissória. Eu vou lá, troco a promissória, que já está vencida há 6 meses, e o Flamengo não paga, pelo mesmo valor, mas nós vamos ser o avalista dessa promissória. Aí limpamos os bancos. O Márcio era amigo de um diretor do INSS, que também era Flamengo, nomeou esse cara para fazer um acordo com o INSS, para fazer um esquema de pagamento mensais da dívida. Regularizamos tudo que era, mas sem pagar nada, só emprestando o nome. E em função disso, fizemos um contrato com a empresa chamada Servenco, que construiu os 2 edifícios, né? E vendeu na hora, na Praia do Flamengo, vendeu na hora. E todos os pagamentos nós concentramos na Caixa. E a Caixa também foi concentrada com todas as dívidas. A própria Caixa pagava as dívidas. Então, foi muito mais uma questão de confiança do credor e do nome do clube, que ajudou muito. E o resultado financeiro da venda desses 2 edifícios resolveu o problema da dívida do Flamengo. Por que isso foi possível? Porque nós não tínhamos dinheiro, tínhamos crédito. E assumimos a dívida. Então o meu negócio era futebol. Eu que contratava todos os jogadores, primeiro porque, como vice de finanças, eu que resolvia como é que ia pagar. Ponto final. Quer dizer, eu fazia os combinados de pagamento de acordo com o que eu ia receber do Vasco, por exemplo. Flamengo e Vasco, dá quanto de renda, quanto sobra, tá? Então eu te pago depois do jogo do Vasco. E o preço do jogador eu brigava para pagar o menos possível, né? Aí o Coutinho me chamou e disse, agora nós precisamos do centroavante, o centroavante eu tenho. Quem é o centroavante? É o Cláudio Adão. Mas eu digo, o Coutinho disse que o Cláudio Adão sofreu uma lesão no joelho, que não tem jeito, que ele está fora do futebol, não tem... Aí mandamos o Cláudio Adão para os Estados Unidos, ele foi operado, voltou para o Brasil. O Santos, apesar disso, não vamos vender, esse é o novo Pelé, não sei o quê, tudo vai... Me vendeu o Cláudio Adão por 2 milhões. Aí eu pedi um prazo para o presidente, o senhor me dá um prazo, vamos fazer um amistoso, o senhor já fica com o dinheiro do amistoso, me dá um prazo. Aí para pagar os 2 milhões. Não, tudo bem, você me dá o cheque, eu te dou aí uns 45 dias para você arrumar o dinheiro para me pagar. Aí dei o cheque para ele, 2 milhões e tal. Né? O cara depositou o cheque no dia seguinte.
Você imagina a correria para mais de 2 mil para cobrir o cheque. Nós tivemos que fazer um tanque de areia atrás do gol da Gávea ali, para ele, e uma forca com uma bola para ele pular. Ele tinha que correr aquilo ali o dia inteiro naquela areia. Conclusão, depois de um determinado tempo, o Cláudio Adão começa a ir para o banco. E o Coutinho começa a botar ele devagarzinho. Fomos campeão carioca e ele foi o artilheiro do campeonato. Seja na terra, seja no mar. O Carpegiani foi capitão do time. O Carpegiani foi fundamental a contratação do Carpegiani. Aí contratamos o Raul, ele ia desistir de jogar futebol, né? Ele namorava uma moça que era estilista, que ia montar uma boutique e ele ia ser o gerente da boutique. Então ele conseguiu o passe livre do Cruzeiro. Quando nós fomos falar com o Coutinho, logo que chegamos no Flamengo, o Coutinho elogiou muito o time que o Hélio tinha deixado. Disse: eu preciso de um goleiro experiente. Aí um colega que estava do lado, o Marco Aurélio Moreira ali, disse: Raul. Aí nós fomos para Minas buscar o Raul. Convencemos o Raul a vir jogar. E ele ficou muito meu amigo. A única renovação de contrato que dava trabalho, muito medo, inclusive, de não conseguir, era o Zico. O resto, tinha uma discussãozinha aqui, outra ali, questão de dinheiro. Quando era muito dinheiro a gente dividia. Quando era Júnior nunca teve problema, Rondinelli nunca teve problema. Me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Então você precisava tirar rendas de outros locais. E como o Flamengo tinha um prestígio de vencedor, de bom time, bons ídolos, bons jogadores, a gente tinha facilidade em fechar amistosos, primeiro no Norte e Nordeste, né? A gente jogava muito no Norte e Nordeste. E depois na Europa. Na Europa nós jogamos vários campeonatos, ganhamos vários campeonatos, inclusive o Bosco ficava maluco quando ele voltava, porque as taças que eles davam lá não cabiam no avião. E o Bosco é que tinha que trazer as taças de volta, né? Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu. Essa história é uma história muito interessante. O Vasco vendeu o Roberto Dinamite para o Barcelona. Foi um acontecimento no Rio de Janeiro inédito. Acontece que o Roberto, ele não sabia ficar longe da família. Ele não se acostumou fora de casa, morando na Europa e tal. Então, a grande vontade dele era voltar para o Brasil. Ele era casado com a Jurema. E o Coutinho queria um centroavante. O Almirante me chamou e disse: vai para a Espanha e traz o Roberto para o Flamengo. Aí eu fui para Barcelona, levei o Márcio comigo. Tivemos uma reunião com o Barcelona. Acertamos toda a situação. Mas, no final, o Barcelona desistiu da venda do Roberto, né? Não conseguimos. Enquanto eu estava tratando do assunto lá em Barcelona, e essa venda ficou muito difícil, o Vasco não se conformava do Flamengo contratar o Barcelona, ele atropelava tudo quanto era argumento e tudo, para ele não voltar para o Rio, para o Flamengo, tá entendendo? Se ele voltar, tinha que voltar para o Vasco. No meio da negociação, sai, não sai, o Almirante liga para mim em Barcelona e diz assim: Joel, sai daí hoje, vem para o Brasil, que eu arrumei um centroavante para você. Vai para o México e traz o Nunes. Mas vem logo, senão vai perder. Aí eu comprei o Nunes no lugar do Roberto, grande centroavante. Flamengo doente. Doido, aquele gol que ele fez contra o Atlético Mineiro no Maracanã, pela esquerda, que nós fomos campeão, né, brasileiro. Ele era craque, é meu amigo até hoje. Tá lá, trabalha lá. É o meu maior prazer vê-lo brilhar. O Dino Sani é meu amigo velho. Antes de eu ir para o Flamengo, eu era amigo do Dino Sani.
Dino Sani, grande treinador, mas temperamental também. Ele é muito difícil de relação, porque ele é autoritário. Ele foi um grande jogador, né? Você não chegou a ver jogar, mas eu vi. Ele era um craque, meio de campo, Dino Sani. E eu trouxe ele para o Flamengo, ele fez um trabalho lá, razoável, mas o temperamento dele atrapalhou. Grande figura, um dos maiores rubro-negros que eu conheci para o Flamengo. Foi utilíssimo para o Flamengo, competente, educado, calmo, sabia muito, grande dirigente. Um dos maiores dirigentes que o Flamengo teve. E na época do Hélio ele segurou a barra sozinho para ajudar o Hélio. O Mota é uma figuraça. Ele é Flamengo. Flamengo com juízo. Flamengo com juízo é muito bom, pô. É difícil. Não, o Jorge Elal, ele é muito popular no Flamengo. Ele tem muita identificação com o Flamengo. E para a gente continuar no poder, nós precisávamos de um nome que fosse aceito pelos eleitores. E o Jorge Elal tem muito mais nome do que eu no Flamengo. E tem história, né? Inclusive a história do Zico. Nós usamos o nome do Elal para ganhar o poder. Mas a condição de ele ser presidente, eu tinha que ser o vice. Para garantir a estabilidade, a tranquilidade. Porque ele também é muito fanático e muito festivo, né? Ele é bom de festa. Eu estava com o Elal, eu estava ajudando o Elal era presidente. O sonho dele era trazer o Zico de volta. E ele lutou muito por isso. O Zico acreditava muito nele. Se você conversar com qualquer rubro-negro, para qualquer é o ídolo, é o Zico. Teve outros jogadores importantes, né? Mas o Zico... Um desgosto profundo se faltasse. Olha, os meus cargos no Flamengo não impediram que eu fizesse o que eu achava que devia fazer em todos os departamentos. O Mota pode te contar essa história. É a mesma coisa que o Mota. O Mota dá palpite em qualquer coisa, ninguém acha ruim nem nada, aceita. Então eu me metia em tudo quanto era sessão, tudo quanto era lugar, pô. Mas todo mundo aceitava porque eu não tinha arrogância. Eu discutia e se eu tivesse razão eu levava, se não tivesse não levava. Mas minha preocupação era única e exclusivamente ter o futebol bem. Porque sem o futebol o Flamengo não existe. Muita história, muito sangue deixei lá. Mas com prazer, hein? Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado do Flamengo. É o ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado no platô. É o ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo.